Programa Alô Doutor. Oferecimento. Unimed Divinópolis 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Clínica Sorrisos. Padrão odontológico internacional. EINAU, Centro de Medicina Nuclear. Começa agora o programa Alô Doutor, com Davi do Vale. Olá, bom dia para você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela TV Alterosa. Eu digo sempre a TV que o Mineiro vê. Neste projeto que completa 10 anos no ar em 2017, ancorando as discussões da saúde em toda a nossa região centro-oeste. O único programa do gênero para toda a nossa região aqui pelo SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. E um programa focado nas entrevistas médicas e que seleciona sempre os grandes nomes nas mais diferentes especialidades, abordando os mais diferentes temas também. Hoje temos a grata satisfação de receber aqui o cirurgião vascular, o Dr. João Alexandre Natividade, que vai falar para a gente sobre o tema aneurisma, um tema que gera muitas dúvidas entre os nossos telespectadores. Muito bem, Dr. João, prazer tê-lo aqui conosco novamente. Bom dia, é uma satisfação de estar aqui novamente, podendo compartilhar de ideias e de tão grande relevância para a gente. Na nossa última entrevista, nós falamos sobre... tratamento de varizes através da escleroterapia com espuma, né? Que é um tratamento de sucesso que você vem realizando no seu consultório, né? Diga-se de passagem. Isso, a gente está tendo bons resultados com relação ao tratamento. Muito bem, doutor João. Quando se fala em aneurisma, as pessoas pensam que o problema é só na cabeça, né? Não é. O aneurisma, ele é um acometimento das artérias em diferentes territórios. Dentre esses territórios, nós temos território cerebral, a região torácica, quando acomete a aorta torácica e abdominal, porém em outros territórios também. Muito bem. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão envolvendo, né, a composição da aorta e por que ela se dilata, o que acontece, o que é o aneurisma, para você explicar para a gente. Bom, o aneurisma, ele é uma dilatação de uma artéria em 50% do seu diâmetro normal. Ou seja, nós temos uma artéria que tem o seu diâmetro de 2 centímetros, 50% disso, chegando a 3 centímetros, acima a gente considera isso como uma dilatação aneurismática. Como está bem exemplificado aqui na nossa imagem, né, que nós estamos mostrando. A gente vai falar sobre aneurisma de aorta abdominal pela sua maior frequência. Só para a gente explicar, a aorta ela é a maior artéria do nosso organismo. Ela tem a sua origem na região, no coração, ela se divide em aorta torácica e aorta abdominal, sendo que o aneurisma de aorta abdominal, em relação ao acometimento torácico, ele é mais frequente. Muito bem. E quais são as pessoas mais suscetíveis a adquirir o aneurisma da aorta abdominal, doutor João, né? Com relação à idade, pessoas mais jovens podem ter aneurisma também? Pode, mas o aneurisma de aorta abdominal, ele tem as suas peculiaridades, né? O que mais leva ao desenvolvimento do aneurisma, nós temos alguns fatores principais, como a hipertensão arterial, o tabagismo, nós temos a idade acima de 65 anos, a hereditariedade e outros fatores, como, por exemplo, as doenças do colágeno, que pode levar a um enfraquecimento da parede da artéria e sua dilatação, né? E como a gente está mostrando aqui na imagem, gostaria que a nossa equipe mostrasse aqui esse aneurisma de aorta abdominal, né? Porque pode ser uma doença também silenciosa, doutor João? Bom, o aneurisma, dependendo da sua apresentação, de acordo com o seu comprimento, com a sua dilatação, seu diâmetro, perdoe, ele pode não ter uma manifestação com algum sintoma.
Pode ser assintomático. Pode ser assintomático. À medida que ele vai crescendo, tomando dimensões cada vez maiores, a pessoa pode referir uma dor abdominal, uma massa pulsante no abdômen, que ele refere como se o coração pulsasse no abdômen. E, de acordo com essa dilatação, a pessoa pode referir sintomas compressivos, por exemplo, a região do rim, a região que pode levar a uma veia que a gente chama de veia cava, a uma parte do intestino que chama-se duodeno, e de acordo com essas compressões podem haver manifestações do aneurisma, né? Muito bem. E como as pessoas poderão... Aliás, o aneurisma apresenta algum sintoma? A pessoa sente alguma coisa? É justamente isso que eu queria enfatizar nesse primeiro bloco, né? Porque muitas doenças são assintomáticas e quando descobre, a doença já está em estado avançado e tal, né? Existe algum exame que você pode fazer, algum acompanhamento? Como é que é feito esse processo, doutor João? Bom, o diagnóstico, na maioria das vezes, ele não é realizado por um cirurgião vascular. Na maioria das vezes é um diagnóstico que a gente chama de incidental. A pessoa procura o cirurgião vascular já com o diagnóstico de aneurisma feito em um paciente, por exemplo, homem, que vai fazer sua prevenção para o câncer de próstata, que realiza um ultrassom abdominal, é encontrado uma dilatação da aorta abdominal. Ou seja, por uma outra finalidade, por um outro motivo, a pessoa descobriu que tem um aneurisma, né? Muito bem. E esses casos, eles são corriqueiros no consultório, doutor João? Casos de aneurisma, especialmente desse que nós estamos falando hoje? A frequência no consultório ela não é tão alta, porque você tem um diagnóstico realizado por não especialistas e que às vezes não é bem conduzido da forma que deveria o aneurisma. Ou então, às vezes, passa desapercebido o diagnóstico, né? Mas quando a pessoa, ao examinar um paciente com uma queixa abdominal, que identifica uma massa pulsátil, óbvio que o próximo passo é utilizar de exames complementares, seja de uma forma não objetiva, como foi o colega que, através de um ultrassom abdominal, achou, identificou esse aneurisma, ou através de um duplex scan de aorta e ilíacas, onde a pessoa objetivamente vai estudar esse vaso e as características para ver se há uma dilatação. E definindo que realmente há uma dilatação, a pessoa parte para o exame definitivo, que é um exame já pensando na possibilidade de você corrigir o aneurisma. Muito bem. Que é a tomografia, né? A angiotomografia. Olha, nós vamos então ao nosso primeiro intervalo, a produção me avisa. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Alô Doutor de hoje, numa entrevista especial com o doutor João Alexandre Natividade, para toda a nossa região. Ele que é cirurgião vascular e fala sobre o tema aneurisma. Ele que é um dos colunistas da revista Alô Doutor, o maior sucesso nas salas de espera de Divinópolis e região. Já já a gente volta. Já pensou no que quer para a sua vida? Fazer uma faculdade? Ter uma carreira brilhante? Conte com a gente. Ou prefere viajar, novas culturas, pessoas diferentes? Então, conte com a gente. Se está pensando em aumentar a família, também pode contar com a gente. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. A Sorrisos utiliza o que há de mais moderno na odontologia mundial. Clareamento com luz violeta, sem sensibilidade. CAD/CAM, próteses 3D em porcelana pura. Anestesia sem dor. Laser pós-cirúrgico, que acelera a cicatrização. Câmera intraoral. Implantes guiados sem cortes de bisturi sem pontos. E Piezo, a evolução do motorzinho. Cuide da sua saúde bucal com alta tecnologia. Sorrisos, padrão odontológico internacional pertinho de você. 3212-9811.
Há mais de 20 anos, a Inal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa Alô Doutor de hoje, com esta equipe maravilhosa aqui. Quero citar aqui os amigos que trabalham nos bastidores, Rodrigo Soares, o Cristiano, o Cezinha, a Patrícia Ribeiro, o Daniel Silva, o Caio Souza, o Gleiser Naves, essas pessoas maravilhosas que nos ajudam aqui no programa Alô Doutor, não é? Hoje conversando com o Dr. João Alexandre Natividade, cirurgião vascular, falando sobre o tema aneurisma. Ele que é uma referência também na cirurgia vascular. Eu estou aqui com a 15ª edição da revista Alô Doutor. Muito mais conteúdo e qualidade. Pode fechar, Cezinho, que esta capa realmente está fazendo barulho e avisa aos navegantes, né? Já estamos aí trabalhando a 16ª edição. O Grupo Alô Doutor não para realmente, né? E não vai parar, porque esse projeto é um projeto que deu certo, tanto a revista quanto o programa e também a festa, né? O Prêmio Regional da Saúde, que nós já estamos trabalhando também neste evento. O doutor João está escrevendo aqui nas páginas 42 e 43 sobre esse tema, aneurisma de aorta abdominal, uma doença silenciosa. Vamos ver como foi o lançamento da 15ª edição da revista Alô Doutor. Uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez nessa festa glamurosa, participando da edição da 15ª edição da revista Alô Doutor. Cada vez melhor. A gente nota pela capa, pela estrutura física da revista, que você está sempre melhorando, está sempre implementando e trazendo algo assim de bom, o que tem de melhor para a nossa cidade. E vai ser uma alegria colocar a revista Alô Doutor no nosso consultório. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em ti. A revista Alô Doutor e o programa Alô Doutor, como sempre, nos surpreendendo. E é um exemplar que todos devem ter realmente na sala de espera, um excelente conteúdo, né? E sempre nos leva informação e entretenimento à comunidade. E o coração dispara, não peça para disparar, vem cacho no teu beijo, e aí me beijo inteiro. E a revista está muito produtiva, muita informação bacana, vale a pena. Como todas as edições passadas, a revista Alô Doutor é um diferencial para a nossa Divinópolis, para a região e para todo o Brasil. Uma revista que traz informação, um conteúdo que ajuda, né, o leitor a poder escolher os melhores profissionais, não só da área da saúde, né, mas de todas as áreas dos profissionais em Divinópolis. Eu estou encantada de encontrar aqui em Divinópolis uma revista dessa categoria, tanto a edição, quanto o formato, quanto o conteúdo. Então, de parabéns. Eu fiquei encantada foi com a preocupação, com a seriedade, com a responsabilidade. Isso é que é fundamental. Olha, a revista tem um padrão internacional, uma revista extremamente bem diagramada, uma revista consubstanciada em entrevistas médicas de primeiríssima qualidade, mostrando a seriedade, né, que essa revista Alô Doutor demonstra a classe médica. E não é à toa que está na 15ª edição, muito bem editada pelo nosso jornalista Davi do Vale, e é realmente uma revista que marca hoje a medicina de Minas Gerais. A medicina que é feita aqui com muita competência e com muita ética.
Ok, então, muito obrigado a todos pela presença, foi sensacional e já estamos, repito aqui, trabalhando a 16ª edição desta revista, que foi um divisor de águas no mercado editorial do Centro-Oeste Mineiro. Olha, eu continuo aqui conversando então com o Dr. João Alexandre Natividade, ele que fala sobre o tema aneurisma, né? Dr. João, é interessante que como as pessoas podem saber, né, se elas possuem aneurisma, né? Existe algum trabalho preventivo que se pode fazer, algum exame? Explica pra gente. Bom, só recordando um pouco, a partir do momento que a pessoa, se porventura, ela ao realizar um exame por outro motivo, foi descoberto esse aneurisma de aorta abdominal, deverá ser encaminhado e avaliado por um cirurgião vascular. Esse cirurgião vascular, tendo em mãos esse ultrassom abdominal, deve solicitar um duplex scan, que é o primeiro exame a ser realizado para rastreamento do aneurisma. De acordo com as características desse aneurisma, principalmente através do seu diâmetro, é onde você poderá ser determinado o tratamento. Se o tratamento, a pessoa já deve precisar de um tratamento cirúrgico, ou se você vai acompanhar de acordo com o tamanho, o diâmetro desse aneurisma, seja semestralmente, anualmente, levando em consideração uma coisa: o aneurisma de aorta abdominal, ele não é um aneurisma de indicação cirúrgica imediata. Após o seu diagnóstico, de acordo com os seus diâmetros e as suas características, é que você vai definir com o exame se há necessidade, por exemplo, da cirurgia através de um outro exame que é a angiotomografia. Perfeito. A pessoa que descobre que tem aneurisma, o que ela deve fazer, doutor João? Bom, ela deve procurar um médico cirurgião vascular para saber qual que é a melhor indicação de acompanhamento através de exames regulares ou a definição de um tratamento definitivo. Ok. E normalmente esse tratamento, ele quase sempre é cirúrgico? Aneurisma, não há medicamento para tratamento de aneurisma. O tratamento de aneurisma é cirúrgico. Né? Hoje, nós temos as modalidades cirúrgicas, que são o tratamento clássico, que a gente chama, que é uma cirurgia aberta. A cirurgia aberta, ela consiste na abertura do abdômen, em algumas vezes do tórax e abdômen, okay. E a substituição dessa dilatação, deste aneurisma, por uma prótese. Você substitui essa parede, essa parede doente, a aorta doente, por uma prótese para dar continuidade ao fluxo do sangue para os membros inferiores. Muito bem, doutor João, nós vamos dar sequência a esse tópico aí no terceiro bloco. Nós vamos chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta neste programa que tem esta grande audiência medida pelo Ibope aqui pela TV Alterosa, e vem muito mais novidades por aí neste projeto que só cresce. Já já a gente volta, então não saia daí. Há tantos momentos importantes na sua vida que nós desejamos que você aproveite todos. A apresentação de balé da sua filha, o aniversário surpresa do seu melhor amigo, a sua viagem tão esperada com seu amor, o seu primeiro filho, ou o segundo, se preferir. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. A Sorrisos utiliza o que há de mais moderno na odontologia mundial. Clareamento com luz violeta, sem sensibilidade. CAD/CAM, próteses 3D em porcelana pura. Anestesia sem dor. Laser pós-cirúrgico, que acelera a cicatrização. Câmera intraoral. Implantes guiados sem cortes de bisturi sem pontos. E piezo, a evolução do motorzinho. Cuide da sua saúde bucal com alta tecnologia. Sorrisos, padrão odontológico internacional pertinho de você. 3212-9811. Há mais de 20 anos, a Enal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Enal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos
e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Alô Doutor de hoje, conversando com o Dr. João Alexandre Natividade, né? Um grande amigo, ele que esteve conosco, né, há cerca de 2 meses, falando sobre um outro tema na cirurgia vascular, e ele retorna hoje ao Alô Doutor, falando sobre o aneurisma. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o tema e receio, né, porque o aneurisma assusta realmente, principalmente quando está na parte da cabeça. Enfim, mas o doutor João Alexandre Natividade explica para a gente e fala também do aneurisma de aorta abdominal, né? E ele é também um pesquisador nesse tema e tem trabalhado muito dentro dessa área. Doutor João, vamos falar quais são as formas de tratamento, né? Existe alguma forma de tratamento através de medicamento, né? Gostaria que você ratificasse um pouco isso, porque você já adiantou que não tem, né? Quase sempre não tem. O aneurisma, o uso de medicamento é justamente para tratar os fatores de risco, como a gente disse, principalmente a hipertensão arterial. Na formação do aneurisma, nós temos uma doença chamada aterosclerose, que é um acúmulo de gordura na parede da artéria, que vai fazendo o que a gente chama de degeneração da parede da aorta, enfraquecendo essa parede. Então, os fatores de risco que levam à aterosclerose também deverão ser combatidos, mas mediante já a instalação da doença, que é o aneurisma, até você definir que há necessidade de um tratamento cirúrgico, você pode fazer acompanhamento regular e até você pegar e ver, porque às vezes a pessoa esse aneurisma não vai dilatar mais, né? Então, às vezes não vai precisar de um tratamento cirúrgico. Mas o tratamento de aneurisma de aorta é eminentemente cirúrgico. Tá, agora, se todo tratamento, então, ele é exclusivamente cirúrgico, né? Como tratar, então? Né? Vai praticamente a indicação cirúrgica já é de imediata? A gente pontua como a necessidade de tratamento cirúrgico através da angiotomografia. Assim que identificado um diâmetro maior ou igual a 5,5 centímetros, já tem indicação formal para tratamento cirúrgico. Aí você me diz, bem, doutor, eu tenho um aneurisma de 4 centímetros, por que não operá-lo? Porque existe o risco cirúrgico, ou seja, a cirurgia propriamente dita, o risco ele é maior do que o risco desse aneurisma de 4 centímetros romper. E quando você chega a esses 5,5 centímetros, você tem um equivalente de risco maior de rotura em relação ao procedimento cirúrgico. Você pode optar pela cirurgia aberta, que é a cirurgia clássica, a partir de um pré-operatório realizado, preferencialmente por um cardiologista, dependendo da necessidade. Você utiliza de outros profissionais, como pneumologista, sem esquecer do exame pré-anestésico, com anestesiologista, e se ele encaixa em um risco aceitável para esse tratamento aberto. Muito bem. Doutor João, vamos falar aqui, de acordo com a nossa pauta, né, sobre as indicações do tratamento clássico, né, da cirurgia aberta e do tratamento endovascular. Gostaria que você esmiuçasse isso um pouco para a gente, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Muitas pessoas querem fugir da cirurgia aberta, porque aumenta o risco de uma infecção, toda cirurgia tem um risco, né? E também o pós-operatório da cirurgia aberta, ele é mais demorado, né? Quando você indica o tratamento, uma cirurgia aberta, quando o paciente tem um risco cirúrgico aceitável, quando ele tem um coração bom, que ele tem um pulmão adequado, um funcionamento dos rins adequado, e não tem, por exemplo, uma história pregressa de um AVC, um infarto, que torna esse risco cirúrgico maior para uma cirurgia aberta. É onde a gente indica a segunda modalidade de tratamento,
que a gente chama de minimamente invasivo, que é a cirurgia endovascular. A cirurgia endovascular através do implante de uma endoprótese. Vamos mostrar, né? Isso. Aqui a gente tem uma endoprótese. Um modelo de uma endoprótese. Isso, um modelo de uma endoprótese. Qual que é o tamanho real dessa prótese, doutor João? Isso varia de acordo com o pré-operatório que você fez com relação à tomografia. Você estuda quais são os diâmetros que você disponibiliza através das próteses, são inúmeras. Isso, fixa bem para a nossa câmera focar bem. Isso, fica com ele bem fixo aí. Nós vamos mostrar essa... Como é que chama mesmo? Isso é uma endoprótese. Endoprótese. Na verdade, isso é um estente revestido de um tecido em que, através de um dispositivo que você insere na região, geralmente, da virilha, você pega na aorta, você isola esse aneurisma. Faz a ponte. E você, ao isolar esse aneurisma, você permite com que essa prótese, ao dilatar, evite a progressão da doença, que é o próprio aneurisma, né? Muito bem. Doutor João, eu gostaria que você falasse também o que fazer para evitar a formação do aneurisma, né? A gente fala muito de prevenção no programa, sobretudo no terceiro bloco. Há alguma forma de prevenir o aneurisma? Levando em consideração que os fatores de risco, principalmente a hipertensão, o tabagismo e a idade maior que 65 anos, deve ter uma avaliação, principalmente pacientes que têm uma hereditariedade com relação à doença, para ver se tem uma possibilidade de você fazer um rastreamento. Não é todas as pessoas que são hipertensos, tabagistas e maiores de 65 anos que terão a doença, mas eles entram dentro de um grupo que tem como prevalência no surgimento e no desenvolvimento da doença. Muito bem. Doutor João, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Alô Doutor, programa Quando é Bom Passa Rápido. A sua entrevista estará disponível no nosso site, tá? Que está aí o endereço para todos que quiserem acompanhar depois da sua entrevista. Suas considerações finais, por favor. Mais uma vez eu queria agradecer a participação aqui no programa, espero ter contribuído com esse tema sobre o aneurisma de aorta abdominal. As formas de evitar o seu desenvolvimento é fazer um tratamento adequado desses fatores de risco, suspensão do tabagismo, você ter uma vida saudável, evitar o sedentarismo, praticar atividade física e, em casos de dúvida, de esclarecimentos a respeito da doença aneurisma, sempre procura um cirurgião vascular e endovascular que possa esclarecer essas dúvidas. Obrigado, doutor João, pela sua presença. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Um bom dia e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um bom dia. O Alô Doutor de hoje termina aqui. O meu abraço, a minha homenagem vai para a cidade de Igaratinga, Araújos e também Oliveira. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 10 da manhã. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos! Programa Alô Doutor, oferecimento. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Clínica Sorrisos, padrão odontológico internacional. E Inal, Centro de Medicina Nuclear.